Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. 10 testemunhas prestam depoimentos à comissão processante que apura caso de assédio supostamente praticado pelo vereador Marquinhos das Bananas. Mulher é presa acusada de assediar menores e fazer apologia ao massacre de pessoas em escola. Polícia Civil investiga a motivação para o homicídio ocorrido no fim de semana em Patos de Minas. Polícia Militar monta barreiras para coibir possíveis crimes de roubo. Madalena Gordiano volta a Patos de Minas e visita apartamento que ficou para ela em indenização trabalhista. Idosa aguarda por vaga no hospital regional e corre o risco de perder um dos pés. Calçadas em Patos de Minas, em lotes ou em imóveis já erguidos, devem ser de concreto. Prefeitura notifica os irregulares. Lei que proíbe criação de galinhas e porcos na zona urbana volta a vigorar. Patos de Minas registra 12 novos casos de Covid e ocupação hospitalar se mantém em baixa. Morte de peixes no Rio Paranaíba preocupa ambientalista. Destaques do NTV News, que tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora. As investigações que apuram o assassinato ocorrido na noite do último domingo em Patos de Minas já estão bem adiantadas, segundo informou na manhã de hoje a Polícia Civil. A polícia levantou os dados pessoais da vítima e o porquê dela estar no local onde o crime aconteceu. Bem, essa vítima é de Patos de Minas, o que a gente tem de informação, e ela teria passado na casa do sogro, onde ele já, por muitas vezes, teria já se encontrado com esse sogro em outros momentos e tudo. Os trabalhos periciais resultaram na apuração sobre qual arma foi utilizada e quantos tiros atingiram o rapaz. Já foi feita a perícia já constatou que foram 5 disparos de arma de fogo, os disparos foram de calibre 38 e agora a gente vai dar continuidade a essas investigações com relação a esses fatos. Além dos levantamentos que indicam a motivação, a polícia também utiliza imagens que podem ajudar nas identificações do atirador. Nós temos já umas linhas de investigação que podem levar aí à autoria delitiva. Logicamente que a gente precisa ainda filtrar, tendo em vista o pouco tempo da ocorrência do crime e o fato de que o indivíduo não foi imediatamente identificado. Mas a gente conta sempre com a população de Patos de Minas, nessas imagens que nós passamos, e sabendo que nós estamos buscando com muito afinco a identificação desse indivíduo, para que a gente possa, então, fazer os pedidos necessários e as oitivas necessárias para esse caso. Mas o caso já está bem adiantado. Só na data de ontem nós colhemos mais de 5 depoimentos, o que revela aí uma rapidez no trabalho desenvolvido pela Polícia Civil. A perícia também muito rápida, já verificou também essa situação dos disparos, tanto a perícia de local quanto a perícia do exame de necropsia já foram realizadas também. E agora é dar andamento, seguimento a essa investigação, sempre contando com a atuação muito forte da sociedade de Patos de Minas, que tenho certeza vai sempre nos ajudar, como sempre nos ajudou nos procedimentos que a delegacia vem atuando. O delegado ressalta como o cidadão pode ajudar a polícia na elucidação do crime de forma anônima. Bem, ele pode denunciar no 90, que isso vai chegar a nós de qualquer jeito. Ele pode entrar em contato aqui com a própria delegacia, no telefone da delegacia, e também ele pode vir aqui na delegacia, também falar comigo. A minha sala está sempre aberta para esse tipo de procedimento. Logicamente que a pessoa não vai ser incomodada, até porque ela está fazendo um serviço para a própria população, e por demais também ela pode fazer a ligação para o 181, que é o Disque Denúncia do Estado, que ela vai se manter totalmente em sigilo, esses dados que ela eventualmente vier a passar, para que a gente possa conduzir com mais rapidez essa investigação e trazer a lume a identidade desse rapaz, desse malfeitor que cometeu esse crime.
O Ministério Público de Minas Gerais pediu a prisão preventiva de uma mulher acusada de assediar 2 menores em Tiros para praticar atos libidinosos por meio de trocas de mensagens e possível crime de estupro de vulnerável contra uma delas. De acordo com o MP, as redes sociais da mulher mostram postagens que induzem ao suicídio, incentivam o tráfico de pessoas, apologia ao nazismo, ao uso de drogas e, em mensagem trocada com uma das menores, revela a intenção de promover um massacre na escola. A mulher está presa e o Ministério Público entrou com pedido de medida cautelar que impeça qualquer contato entre as partes, além de mandado de busca e apreensão dos aparelhos como notebooks, computadores e celulares e o afastamento do sigilo de dados desses dispositivos. Também foi solicitada a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos das menores envolvidas neste caso. A Polícia Militar vem montando barreiras em alguns trechos da cidade nos últimos dias como forma de prevenir as ações relacionadas aos crimes de roubo. O repórter Caio Machado tem as informações. Olá, Aldair. Eu converso agora com o Major Sócrates, que vai dar detalhes sobre a operação da Polícia Militar que está acontecendo em Patos de Minas. Major, os patenses estão se deparando com barreiras em pontos estratégicos da cidade. Do que se trata? Na verdade, há algum tempo, a Polícia Militar desenvolve operações preventivas na área central que tem um duplo objetivo, né? O primeiro deles é proteger a própria comunidade que transita por aquela área, né, de furtos diversos. O segundo é prevenção a ataque a instituições financeiras, né? Relembrando que aqui na nossa região, do 15º Batalhão, nós já estamos há mais de 3 anos sem nenhum ataque a esse tipo de estabelecimento, nas instituições financeiras. É importante frisar que a gente está passando agora por uma série de crimes no estado, com uma nova quadrilha chamada Novo Cangaço, né? E essa é mais uma ação para impedir que esse tipo de crime ocorra aqui na cidade, né? Na verdade, no nosso estado, a gente, igual eu falei, já tem algum tempo que não tem esse tipo de delito, né? Tivemos episódios aí em outros estados da federação e a gente trabalha diuturnamente para que isso não aconteça aqui em nossa região. Vale ressaltar que essa operação que você citou aí na área central, que a gente travou algumas ruas lá, sinalizou, colocou policiais em pontos estratégicos. Nós não podemos detalhar todas as estratégias da Polícia Militar na operação sob pena de comprometê-la, mas tem o objetivo também de trazer segurança para a comunidade que transita na área central. Certo. Muito obrigado, Major. É isso, Aldair. É com você aí no estúdio agora. Eu sou Caio Machado, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. A seguir aqui no News, a geração Z, mais consciente e solidário. Jovens dessa geração buscam novas experiências. E a utilização do Pix entre os patenses após quase um ano da implantação. Com quase um ano de implantação e utilização, o Pix, meio de pagamento eletrônico instantâneo, já caiu na rotina dos brasileiros, competindo com o uso dos cartões de crédito e também de débito. Em menos de um ano de funcionamento, o Pix já compete com outras formas de pagamento muito adotada pelos brasileiros, como o cartão de débito e o dinheiro em espécie. A nova modalidade de pagamento e de transferência caiu na rotina também dos patenses. A fazer transações, transferências de dinheiro. Geralmente é transferência, mas é transferência. Mas para receber Pix. De acordo com uma pesquisa realizada pela Zeta, 81% dos entrevistados já utilizam a nova tecnologia. Número bem próximo dos 85% que correspondem ao cartão de débito e 84% do dinheiro. Em sua maioria, são os jovens e com mais escolaridade que usam o Pix, até para efetuar pagamentos em lojas. Você já chegou a fazer alguma compra e pagar com o Pix? Já sim. E você acha que facilita? Facilita muito, muito mesmo. Para pagar amigos, para fazer pagamento em lojas que aceitam também. Para tudo. Hoje eu faço transferência, pagamento. Para compra em loja, você já fez? Sim. E é difícil de mexer? Não, bem prático. Uma pesquisa nacional apontou que a chamada geração Z, que são jovens nascidos entre 95 e 2010, estão mais preocupados com o consumo consciente e solidário. O levantamento apontou ainda que essa geração também está trocando o desejo de adquirir bens materiais pela busca por novas experiências. Aos 24 anos e já formado em Direito, Pedro não vê sentido em sair do conforto e da segurança da casa dos pais. Para o advogado, as prioridades são outras. Principalmente me estabilizar financeiramente, né? Ter um suporte financeiro considerável guardado para, em dado momento, eu me colocar e me ver no espelho e falar, olha, hoje eu consigo seguir minha vida por mim mesmo
ter minha própria casa, ter uma boa vida sem ter esse receio e precisar desse colchão, desse suporte financeiro dos meus pais, né? Ter essa independência. Pedro faz parte de um novo grupo de consumo, a chamada Geração Z. São pessoas que nasceram entre 1995 e 2010, que estão mais preocupadas com a sustentabilidade do planeta e em aproveitar o momento. A principal mudança é essa preocupação de parte das pessoas da geração Z em não precisar mais ter tanta coisa. Então, para isso, você não precisa ter um carro, você não precisa ter uma moto, você não precisa ter um imóvel, não precisa ter uma bicicleta, né? Você pode alugar, você pode emprestar, você pode compartilhar, e esse é um ponto bastante importante. A ideia de ter um carro e casa própria logo aos 18 anos é deixada de lado. Com o orçamento enxuto, o consumo dessa geração é mais consciente. Buscam mesclar estudo, lazer e em ajudar os negócios de amigos e de empreendedores locais. Outra tendência que a gente tem visto bastante, que é a questão da solidariedade, de se preocupar com o outro, né? E o se preocupar com o outro passa por se preocupar também com quem está próximo. Então é o pequeno comerciante do bairro, é o amigo que teve que empreender porque perdeu o emprego. Então essa solidariedade, ela faz com que a gente busque essas pessoas que estão mais próximas de nós ali, que a gente, de alguma forma, as ajude. E ao mesmo tempo a gente está nos ajudando também, né? Porque aí a gente está resolvendo um problema nosso, mas ao mesmo tempo resolvendo um problema de quem está ali perto, de quem está próximo da gente. Em toda passagem de gerações há novas tendências e prioridades. O uso da tecnologia é associado ao modo de viver em sociedade e em achar soluções sustentáveis para problemas antigos que ainda agridem o meio ambiente. Esse comportamento dos Zênios tem relação direta com o aquecimento global e a utilização indevida dos recursos naturais. Sara é outro exemplo da geração Z. Mesmo com pouca idade, a sua preocupação é em melhorar o meio ambiente. A jovem faz parte de um projeto do Cefet Minas que busca mostrar o uso inadequado da barragem Várzea das Flores, que abastece mais de 400 mil pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. Porque quanto mais a gente polui, mais fica caro o tratamento, mais difícil fica. E aí a gente pensou nisso para ter uma noção e ter uma ideia de como pode ajudar nessa questão, como amenizar esses impactos que ocorrem na barragem. E eu acho muito importante até pela questão que a gente está vivendo atualmente, todos esses desastres, as mudanças climáticas, acúmulo de lixo. Então, acho que é muito importante a gente pensar e preocupar hoje com isso, que enquanto dá tempo, porque daqui a um tempo pode não dar mais, pode ser irreversível, e aí a gente vai sofrer com isso, né? Daqui a pouco aqui no News, Atlético encara o Palmeiras em busca de vaga na final da Copa Libertadores. No Cruzeiro, Claudinho pede mais empenho de todo o time celeste. Madalena Gordiana volta a Patos de Minas e visita apartamento que ficou para ela em indenização trabalhista. Quase um ano depois que foi resgatada por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, do que classificaram como trabalho análogo à escravidão, Madalena Gordiano voltou a Patos de Minas nesta terça-feira. Desta vez, ela não quis conversar com a equipe de reportagem da NTV. Madalena veio vistoriar o apartamento que agora pertence a ela. O imóvel foi entregue como indenização trabalhista depois da audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, que foi realizada no mês de julho. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? O Atlético e o Palmeiras decidem hoje quem fica com uma vaga para a final da Copa Libertadores. A partida decisiva acontece daqui a pouco, às 21h30, no Mineirão. Confiante pelo desempenho que a equipe vem apresentando e a presença da massa atleticana no estádio, o lateral esquerdo Guilherme Arana acredita que o Galo vencerá o adversário paulista. Muito ansioso, vai ser um grande jogo diante de uma grande equipe no Palmeiras. Com o apoio da nossa torcida dentro do estádio, a gente sabe que é um jogador a mais, mas temos que fazer o que a gente vem fazendo, é um bom trabalho e tenho certeza que tudo vai dar certo. O jogador falou sobre a responsabilidade de decidir em casa diante do torcedor alvinegro. Fazer as mesmas coisas que o grupo está fazendo, o mesmo trabalho, o mesmo foco, solidez na parte
defensiva e na parte ofensiva tranquilidade ali no terço final de campo. Claro que a torcida vai nos ajudar bastante. A gente, se perguntar para qualquer jogador, sabe como que é a torcida do Galo dentro de casa. Então a gente, não só eu como todo o grupo, está muito ansioso, porém temos que manter essa tranquilidade ali dentro de campo e fazer o que a gente está fazendo dentro do Campeonato Brasileiro e até mesmo na Libertadores. Arana avaliou ainda o tamanho do confronto e o que pode definir este duelo decisivo. Detalhe, eu acho que quem errar menos vai sair com a vitória. Foi como eu falei, fazer o que a gente está fazendo dentro dos campeonatos, manter a calma. Claro que a gente está um pouquinho ansioso, que é uma decisão e é normal, mas temos que deixar isso um pouco de lado e manter a tranquilidade e volto a falar, quem tiver mais tranquilidade dentro de campo e quem errar menos vai ter grandes êxitos na partida. Deve ser um grande jogo, né? Duas equipes dando tudo aí, né? O jogo da vida aí para poder passar para a final da Libertadores. No Cruzeiro, depois da derrota no fim de semana para o CSA, que dificultou ainda mais o objetivo de chegar ao G4 da Série B do Brasileiro, o elenco segue trabalhando e acreditando em dias melhores. Durante a coletiva na Toca da Raposa, o meio-atacante Claudinho cobrou mais empenho de todo o elenco do Cruzeiro durante as partidas. Eu acho que a gente precisa ficar ligado os 90 minutos, né, para não deixar esses resultados negativos pegar a gente. Mas agora a gente tem 2 jogos importantes aí, entrar ligado do começo ao fim e entrar forte para conseguir a vitória. A Raposa volta a jogar nesta quarta-feira às 19 horas diante do Guarani fora de casa. E apesar das dificuldades que o time celeste tem enfrentado, o armador confia em uma vitória. O professor sempre fala, né, que para todos estar ligado que às vezes quem está fora só acha que está fora, né, mas está no contexto. Então nosso grupo está bem focado, todo mundo com o mesmo objetivo e eu tenho certeza que quem tiver nessas vagas aí vai conseguir cumprir bem. O jogador falou ainda sobre o crescimento do seu desempenho e as chances que tem conseguido para atuar. Tem sido muito gratificante para mim, né? E até agradeço as oportunidades que o professor tem me dado, que está sendo com ele a minha melhor fase aqui, né? Que eu estou conquistando meu espaço e está me dando muita confiança e continuar aproveitando as oportunidades para continuar ajudando o Cruzeiro. Em instantes aqui no News tem análise da notícia. Idosa aguarda por vaga no hospital regional e corre o risco de perder um dos pés. Patos de Minas registra 12 novos casos da Covid e ocupação hospitalar se mantém em baixa. Uma mulher com 89 anos de idade corre o risco de perder um dos pés por falta de vaga na rede pública de saúde em Patos de Minas. Esta é a dona Nair Nascimento Jesus, que com 89 anos de idade passa por uma situação triste e desesperadora. Ela está há 15 dias internada na UPA, aguardando por uma transferência de urgência para o hospital regional, com o pé necrosando. Ou seja, a demora no atendimento médico pode causar a perda do membro. Apareceu o problema do pé dela, sem mais, sem menos, né? De repente, do nada, aí começou a dar aquela infecção. Minha irmã levou ela no médico, fez os exames com ela, Aí o pé dela foi ficando daquele jeito. As duas irmãs se revezam no acompanhamento da mãe enquanto percebem a piora no estado de saúde. Os exames médicos indicaram entupimento de veias que se agrava a cada dia. Pelo SUS não faz, sabe? Aí minha irmã teve que pagar os exames mais rápido que a médica pediu para fazer o exame dela. Aí nós fizemos e mandaram para lá, para a UPA, porque o SUS faz, né? Para depois eles mandar para o regional. A veia artéria dela está entupida, sabe? E ela já não está contadinha ficar lá, porque é pela idade dela, já com quase 90 anos, e eles mandam para lá para o hospital, o médico, eles mandam lá para o hospital, mas eles ficam falando que interrompendo, né? Falando que não,
que não tem vaga para ela. E ela não pode ficar mais tempo lá. Tá sentindo muita dor no pé. Eles dão medicamento para ela, só o medicamento. Aí, a hora que passa, alivia um pouco. Depois começa a dor, sabe? Ela sente muita dor. Sem condições para arcar com os procedimentos na rede particular de saúde, em meio à urgência do caso e à não oferta de vaga no regional, a família faz apelo em busca de ajuda para o tratamento da mãe. Porque se ficar mais tempo é perigoso, ela ainda perder até a vida, né? Então é por isso que a gente resolveu chamar vocês para, né, dar depoimento, para ver se vocês conseguem ajudar a gente, né? Porque a gente não tem condições de pagar, né? Tá custando pagar os exames, depois, a hora que ela, se Deus ajudar, que ela faz essa cirurgia, já tem que nas partes dos medicamentos, né? Então a gente já tem que cuidar, né, de outras coisas. Aí, se vocês dão um jeito deles conseguir levar mais rápido, não vai ficar mais tempo lá, não. Ou ela perde o pé. Senão ela perde o pé. O dedo ela já tá perdido, praticamente já tá perdido o dedão do pé, né? E o dedinho também, ela tem dedo no dedinho também, vai só piorando. Pois é, nós entramos em contato com a FHEMIG, né, para saber sobre esse caso. E a resposta que a gente obteve foi que os pacientes esperam vagas pela regulação. As unidades da Fundação Hospitalar de Minas Gerais são prestadoras de serviços de saúde de alta e média complexidade do SUS. A nota diz ainda que esses serviços são regulados pelos municípios que possuem contrato com a FHEMIG, com as demandas e a capacidade de atendimento estabelecidas para cada unidade. A FHEMIG, portanto, de acordo com o texto, não possui autonomia para buscar transferências ou procedimentos que não sejam devidamente encaminhados pelas centrais de regulação dos municípios. Assunto para abrir a nossa análise da notícia nesta terça-feira com o apresentador e jornalista Gui Boaventura, que está aqui comigo. Boa noite, Gui. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Ou seja, a FHEMIG acabou de dizer nesse caso aí que a gente mostrou dessa senhora que pode perder o pé, que não depende da FHEMIG a questão de vaga. Fala-se muito, o regional não concedeu a vaga, mas tem todo um sistema para liberar essa vaga para uma idosa numa situação crítica e urgente, né, dessa paciente aqui. Pois é, sabe, essa questão das pessoas que sofrem na fila de uma cirurgia, que sofrem lá na UPA, à espera de uma transferência ou de qualquer outro lugar para uma transferência para o hospital regional, e você procura a FHEMIG, por exemplo, não é problema dela. É muito fácil dizer isso, né? Não é problema meu. Eu estou aqui para receber. Aí, na hora que a regulação... Porque eu duvido que a regulação, que o SUS Fácil não se comunicou com o hospital regional para fazer essa transferência, porque a providência é mais fácil. Comunica com o hospital regional. Não tem. Não tem vaga. Se não tem vaga, agora nós temos uma outra opção. Comunicar com a Santa Casa de Misericórdia, para saber se tem vaga lá. Ou o sistema que é apresentado pelos dois hospitais tem que estar na frente do regulador para saber se pode mandar ou se não pode mandar. O problema é que não tem a vaga. O problema é que os hospitais estão cheios. Hoje nós temos vaga lá na Santa Casa, só que não tem ainda toda a infraestrutura para receber esse tipo de doente, para receber esse tipo de demanda, né, que é uma cirurgia. Essa mulher vai morrer com esse pé desse jeito aí. É uma senhora, né? 89 anos. Aí é o seguinte, aquilo ali... Uma infecção, você viu, eu não sei se... porque eu nem olhei com medo de ver imagem daquele pé. Porque aquilo não pode nem ser mostrado. Sabe, o pé da senhora está numa situação deplorável. É um negócio assim que não dá para entender, você não pode conceber a opção de não tomar uma providência. Um ser humano que vê aquilo ali, não tome uma providência imediata, seja em que situação que ele tiver. Não, eu sou da FHEMIG, eu aqui tenho que esperar para demandar. Não, pega o telefone, levanta, dá um jeito de pedir para essa mulher vir para cá, ou ir para um outro hospital, ou ir para qualquer outro lugar, porque ninguém aguenta viver com essa situação. Deplorável. A situação dessa senhora é deplorável. Eu vi as imagens do pé dessa senhora. Você não pode deixar um ser humano passar por esse tipo de coisa em pleno século XXI.
Ah, mas os hospitais estão cheios. Bom, se estão cheios aqui, levanta o telefone e procura onde o SUS tem uma oportunidade de atendimento, reserva a vaga, coloca numa ambulância e manda para lá. Porque desse pé dessa senhora pode sair uma infecção generalizada, né? É verdade. Esse é o temor da família. E matar essa senhora depois de um sofrimento imposto a ela terrível. Sofrimento terrível, inadmissível para um ser humano. Eu não sei, sabe, eu acho que nós temos nesse processo aí somente robôs. Porque é muito fácil falar que não tem uma vaga e é muito fácil responder que não teve a demanda da regulação do SUS Fácil, seja lá do que for. É muito fácil falar isso. É muito fácil você responder uma situação dessa através de uma nota, sabe? Escrever no papel, friamente, uma coisa que já está pré-elaborada e você manda para a imprensa. E ninguém corre atrás para tomar uma providência, sabe? Eu acho que nós estamos sendo dirigidos na área da saúde por outros seres, que não os seres humanos. Porque um ser humano não aguenta ver uma situação dessa de uma senhora passando o que essa senhora está passando aí. Definitivamente. Vamos continuar com informação sobre a notícia. A gente dá uma olhada nos números da Covid-19 em Patos de Minas, né? E na tela, o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado nessa terça-feira, Gui, diz que foram confirmados nas últimas 24 horas 12 novos casos da doença em Patos de Minas. Total de infectados desde o início da pandemia é de 17.495, né? O informe mostra que a média de casos novos verificada entre 17 e 28 de setembro subiu para 9, portanto nós temos aí essa média que subiu para 9, ontem o índice era de 8,28, 16.858 pessoas conseguiram se recuperar da enfermidade, o que indica então um percentual, de acordo com o boletim de cura, em 96,35%. Ao todo, 86 doentes estão se recuperando em casa, né? Aquela móvel, né? Média móvel. Apenas 4 patenses estão internados, sendo que apenas um deles está em leito de UTI. O boletim não confirmou novos óbitos, mantendo em 547 a quantidade de vidas perdidas. A gente dá uma olhada também na ocupação hospitalar, já para a gente mostrar todos esses dados, observando aí também os dados da ocupação hospitalar em Patos de Minas, considerando, claro, aí pacientes também de outros municípios que ocupam leitos nas redes de saúde pública e particular. As internações relacionadas à Covid continuam em baixa, números não muito diferentes, como os de ontem que a gente mostrou aqui, Gui. Nós temos aí números muito na mesma casa dos números que nós mostramos ontem, né? Tivemos uma variação hoje pela manhã, hoje na volta do dia, por volta do meio-dia, 1h da tarde, nós tivemos uma variação aí, que os internados chegaram aí a ultrapassar a casa dos 10%, mas coisa momentânea, né? Agora, o número que assusta é que nós temos hoje 100 pessoas em recuperação, em tratamento contra o Covid-19, contra a Covid-19, tratando dessa doença aqui em Patos de Minas. É um número que já preocupa. E esses números são as pessoas que estão em leitos clínicos, em leitos de UTI, e as pessoas que estão em casa. Então, são pessoas que se apresentaram com a doença. Esse número deu uma subida grande essa semana. Então, isso preocupa porque atrás desses 100 que já se declararam, outros tantos ou algumas vezes mais estão também infectados e não sabem que estão infectados. Isso nos preocupa. E os números, eles são iguais no Brasil inteiro, não tem muita diferença. Pelo menos o movimento, se os números não são iguais, o movimento desses números são extremamente parecidos. E nós tivemos, nas últimas 24 horas, 793 mortes no Brasil. Saiu de 200 e pouco, passou para 500, agora quase 800 mortes nas últimas 24 horas. Um efeito aí que a gente não sabe. A gente pode até pensar que é em relação àquele, de maneira simplista, né? Que nós não somos especialistas, mas pensar que é culpa do feriado que prolongou o final de semana no 7 de setembro. Vamos ver se passa essa semana, se a gente já sai fora dessa medida para saber por onde vão esses números aí. Mas
a atenção é extremamente importante. Não pode aí relaxar com as medidas de segurança neste momento. Vamos fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente mostra que morte de peixes no Rio Paranaíba preocupa ambientalistas. Calçadas em Patos de Minas, em lotes ou imóveis já erguidos devem ser de concreto. Prefeitura notifica os irregulares. Lei que proíbe a criação de galinhas e porcos na zona urbana volta a vigorar. Você vai ver ainda que testemunhas prestam depoimentos à comissão processante que apura a denúncia de assédio supostamente cometida pelo vereador Marquinhos das Bananas. Além da baixa vazão das águas do Rio Paranaíba devido à seca prolongada, um outro problema tem preocupado, Aumentou o número de peixes encontrados mortos nas últimas semanas no leito do rio. As imagens enviadas à nossa equipe de reportagem mostram a quantidade de peixes mortos submersos nas águas do Rio Paranaíba. De acordo com o ambientalista Ivanildo Alves, o fenômeno acontece principalmente devido às mudanças climáticas ocorridas nos últimos dias, com a chegada da primavera. Toda vez que o clima muda um pouco, que tem uma inversão térmica, eles acabam morrendo. Isso é uma questão no perímetro urbano aqui. Você pode pegar da Ponte do Bigode até lá mais ou menos, um pouco por baixo ali da captação de água da Copasa. Esse é o trecho da mortandade de peixe aqui no nosso município. Principalmente porque não tem outro local que já identificou ou mostrou algum peixe no Rio Paranaíba sendo morto por esse fenômeno, essa questão da inversão térmica aí. Mas este não é o único motivo. A poluição, descarte irregular de lixo e despejo de esgoto clandestino às margens do rio também contribuem para esse tipo de fenômeno. No trecho do Rio Paranaíba, aqui no perímetro urbano de Patos de Minas, é o trecho mais poluído. Ele nem é considerado uma água potável nesse meio aí que nós vivemos aqui da cidade aqui. E isso ocorre assim, potencializa com a inversão térmica e essa quantidade absurda de poluição que tem no Rio Paranaíba, esgoto, joga animais mortos, toda sorte de lixo ele joga dentro desse rio aí. E o esgoto ele potencializa assim esse fenômeno já da inversão térmica e acaba matando essa quantidade de peixe que todo ano é recorrente, todo ano acontece e infelizmente nós não conseguimos limpar o rio para que isso não ocorra mais. No último dia 18, por exemplo, em uma ação ambiental de limpeza do rio, teve flagrante de descarte de esgoto em um dos pontos do Rio Paranaíba, o que não é algo atípico de se ver. Fazer uma pequena limpeza, mais de uma questão de tirar algum lixo mais visível que está dentro do leito do rio, ali do espelho d'água, e nas margens dele, num trecho pequeno ali, na Santa Terezinha e Nossa Senhora Aparecida. E nesse meio lá o prefeito desceu de barco, até com o Elton Lopes, e infelizmente lá no fundo do bairro Copacabana, ele acabou encontrando o despejo de esgoto da Copasa lá. Foi numa hora que eles chegaram lá, eles começaram a lançar esgoto lá dentro de uma forma bem agressiva. E esse local aí onde está o vídeo dos peixes mortos é lá. Então você pode ver até que no vídeo ele fala que está todo molhado o barranco lá. Então tinha pouco tempo que eles tinham despejado esgoto lá e isso é de uma forma que acaba potencializando. Já tem o fenômeno mais o esgoto e aquilo ali acaba matando a quantidade de peixe absurda ali. Ou seja, Gui, não tem apenas um fator que contribui para isso, São várias questões, inclusive a poluição que faz essa mortandade de peixes. Você nasceu, cresceu e viveu boa parte da sua vida às barrancas de dos maiores rios do Brasil. Sim. Do São Francisco. São Francisco. Esse fenômeno é um fenômeno que você não via no São Francisco na sua época por causa do volume de água que tinha. Podia inverter a temperatura, inversão de temperatura. O problema do Rio Paranaíba é pouca água sem oxigênio. Se essa água está matando os peixes por falta de oxigênio, é a água que você, eu, nós todos estamos tomando. Então, o problema o buraco é mais embaixo. Não é somente isso, uma inversão térmica, não é porque mudou a temperatura da água, é porque quando a água é pouca, qualquer coisa faz traz uma mudança tremenda, traz um problema muito grande. Essa falta de oxigenação é porque a água é pouca. Quando todo mundo que cria peixe sabe disso, os tanques de peixes,
tem muito peixe lá dentro e tem pouca água, tem que colocar um oxigenador na água, porque senão... Então, o problema do Rio Paranaíba é pouca água, a vazão pequena e água muito suja, água poluída, esgoto, tira o oxigênio da água e mata os peixes. Vamos girar o assunto, Gui. O calçamento em lotes e casas é obrigatório em Patos de Minas. Mesmo se tiver gramado, por exemplo, deve ser concretado. A partir de agora, o proprietário que não obedecer a determinação da prefeitura será multado. É comum essa cena em Patos de Minas. O que era para ser passeio, o mato toma conta. Ou assim, na terra. Entretanto, muitos proprietários de lotes já foram notificados pelos fiscais de postura da prefeitura para providenciarem o calçamento. A obrigação está prevista na Lei Complementar 379, que institui o Código de Posturas do município de Patos de Minas. O artigo 18 é claro, é de responsabilidade do proprietário do imóvel construir e manter o passeio. O lote não precisa ser cercado, mas quem for notificado e não fizer a construção da calçada em 60 dias será multado em 200 UFPM, cerca de R$ 870. Pela legislação municipal, a calçada de todo imóvel precisa ter pelo menos 1,5 metro de faixa de circulação concretada. Mesmo no caso de casas já erguidas, é preciso estar atento. Tem que ter calçada e não pode ser gramada, e sim de concreto. Se estiver fora dos padrões exigidos, o proprietário também poderá ser notificado. Gui, essas medidas e essas determinações agora em lei, para que essas calçadas sejam concretadas, literalmente, não pode ter grama e tal. Como é que a gente avalia tudo isso? Como é que você vê essa medida? eficaz? É interessante? Deveria ser diferente? Como analisar isso? Não, nós precisamos ter uma regra, e a regra precisa ser obedecida, né? E obedecida por todo mundo. Só que esqueceram aí de tratar de um assunto tão importante quanto a confecção de uma calçada para trazer limpeza, para trazer uma série de coisas, trafegabilidade. É preciso acessibilidade. As calçadas em Patos de Minas não têm nenhuma acessibilidade. Você pode andar na calçada, nas ruas aí e verificar para você ver. Tenta andar com uma cadeira de rodas numa calçada em Patos, você não vai conseguir de maneira nenhuma. E as pessoas fazem isso, o Deus dará, isso vai ter que mudar, uma mudança abrupta para muita gente. Eu citei hoje no programa o exemplo de uma calçada que tem na rua Padre Antônio Oliveira, que a pessoa fez um canteiro atravessando todo o passeio, e colocou ali plantas ornamentais, impedindo que a pessoa continue transitando pelo passeio. Não pode isso não pode isso. Mas essa pessoa também não deve saber de absolutamente nada, porque na sequência é um passeio que não tem nenhum calçamento. Agora o detalhe é o seguinte, o pau que dá em Chico dá também em Francisco, porque a prefeitura não pode enrolar o rabo, me perdoem a expressão, e sentar em cima e ficar falando dos outros. Como é que ela vai se portar com os terrenos públicos que precisam ser cuidados? Então é preciso dar o exemplo primeiro. A prefeitura tem que fazer isso, tem que cobrar realmente, tem que fazer, é lei, é regra, tem que fiscalizar, tem que aplicar multa, mas tem que dar o exemplo também e não deixar o que é público ao Deus dar. Não, isso aí é público, isso aí não tem... E o pior é que não falam que é público. Não, isso aí é da prefeitura, e não tem nada, a prefeitura não tem absolutamente nada. O que tem somos nós, isso é do povo. Ela apenas administra. Então, isso também tem que ser cuidado em primeiro lugar. Muito bem, já que a gente está falando de lei, uma lei que proíbe a criação de animais em perímetro urbano, que estava suspensa, que voltou a vigorar em Patos de Minas. Com isso, o número de denúncias na cidade acumulou e já são mais de 200. A subseção 2 da Lei Complementar de número 397, de 18 de dezembro de 2012, trata da criação de animais em perímetro urbano.
Animais que causam insalubridade e incomodidade, como galinhas e porcos, são proibidos em perímetro urbano. Em Patos de Minas, são entre 200 e 300 denúncias de animais do tipo na área urbana. Nós recebemos várias denúncias, no início desse ano, a respeito de pessoas que criam porcos e galinhas na região urbana da cidade. Impacta na comodidade, a comodidade da vizinhança, a questão do barulho, do mau cheiro e a questão de saúde pública, os resíduos dos porcos, ainda há uma grande contaminação do solo. A fiscalização só acontece por meio das denúncias e o morador tem até 90 dias para se desfazer da criação. Não cumprida a notificação, o caso é repassado ao Ministério Público. A gente monitora só a partir da denúncia. Nós temos aqui, ao todo, são 23 fiscais para todos os estabelecimentos de baixa, média e alta complexidade da cidade. Então, esse tipo de denúncia é só mediante, esse tipo de fiscalização é só mediante denúncia. Nesse caso de criação de galinhas e porcos, a gente também realiza em residências. A vigilância sanitária, o perfil dela, a atuação para liberação de alvará sanitário, liberação de licença sanitária é feito somente em estabelecimentos. Esse é um caso à parte que está no nosso Código Municipal de Saúde, onde ele fala que nós podemos ir e atuar. Só que nós temos um empecilho, a gente não pode entrar na casa da pessoa se ela não nos autorizar. Então a gente chega, pede autorização, pergunta. Geralmente eles não impedem que a gente entre e veja a situação. Aí a vigilância faz a notificação, dá o prazo findando, a gente retorna para ver se o problema foi resolvido. Geralmente não é resolvido, aí nós encaminhamos para a promotoria. Outra questão é o fato de a maior parte das denúncias vir da área no entorno do Rio Paranaíba. Diferentemente do que se pode parecer, aquela região é considerada área rural. Logo, não cabe fiscalização pela vigilância em saúde. O que pode ocorrer é o desconhecimento do fato, o que justificaria o número elevado de denúncias naquela região. Considerado área rural, nós não fiscalizamos, porque a legislação é muito clara, ela fala da questão da área urbana. Então, a área rural, infelizmente, nós não fiscalizamos. Assim como nós também não temos atuação nas comunidades rurais, nos nossos municípios rurais. E essas medidas aí para proibir essa criação? Não, está completamente correto. Não se pode ter uma criação de porcos, por exemplo, no perímetro urbano. Isso é contra as regras de saúde pública. Quanto às normas de saúde pública, esse tipo de animal, aqui nós temos gado no centro da cidade, no perímetro urbano da cidade. Mas é preciso obedecer às regras. Até há poucos dias tínhamos confinamentos aqui no centro da cidade e confinamento que não era perturbado por ninguém. É a questão da lei que é para um e tem que ser para todos. Mas, enfim, é preciso realmente regular isso aí, regular através de regra, através de lei. E isso já tem lei específica para isso, é preciso que tenha fiscalização, e não só através da demanda, por causa da demanda. É preciso ter uma fiscalização sistêmica. Outra coisa que eu queria destacar aqui é que um dia a gente vai procurar os responsáveis para saber por que não deixaram a cidade passar o Rio Paranaíba para o lado de lá. Os problemas que estão acumulando daquele outro lado do rio são problemas enormes, com fossas negras, com criação de animais, como porcos, como qualquer outro tipo de animal, e que está crescendo ali, está subdividindo o terreno ali. Nós estamos cheios de chácaras e as pessoas que têm terreno ali estão vendendo, estão negociando isso aí. Aquela parte da cidade está crescendo até contra a vontade desse pessoal que não permitiu isso, para que se cresça organizadamente. Eu quero saber, depois com esse montão de problemas que nós teremos lá, quem é que vai organizar
quem é que vai se candidatar a organizar aquele outro lado do Rio, porque é fatal. Os problemas estão crescendo lá. A gente muda de assunto, Gui. A comissão processante da Câmara Municipal, que investiga a denúncia de assédio sexual feita pela ex-assessora parlamentar contra o vereador Marquinhos das Bananas, ouviu 10 testemunhas do caso nesta terça-feira. Foram ouvidas as testemunhas da denunciante, a ex-assessora do parlamentar Marquinhos das Bananas, e à tarde foi a vez das testemunhas do vereador denunciado. Agora, as partes envolvidas têm um prazo de 5 dias para apresentar suas últimas considerações. Nós ouvimos pela manhã as testemunhas da denunciante, foram 3. Na parte da tarde, nós ouvimos 7 testemunhas do denunciado. E agora os próximos passos, as partes terão 5 dias para apresentar as razões finais e após isso a comissão vai elaborar um relatório que vai ser apresentado para os outros vereadores que irão votar. Nós vamos aguardar o relatório deles, né? Eles têm 5 dias para apresentar, depois nós vamos reunir de novo a comissão e nós vamos ver o nosso relatório final. E após nós emitirmos o relatório, nós vamos apresentar ao plenário. Aí, caso for para cassação ou para arquivar, todo jeito tem a votação nominal dos vereadores. No final, todos os vereadores vão participar sim. Como as investigações acontecem em sigilo, não foram repassados detalhes das oitivas. Entretanto, de acordo com a advogada da ex-assessora, os depoimentos das testemunhas prestados pela manhã foram satisfatórios para o andamento da denúncia. Eu entendo que o saldo é bastante positivo, né? Nas nossas testemunhas vieram, comprovaram o que é de conhecimento público, né? Em relação à denúncia. Algumas deram mais detalhes, né? Detalhes inclusive importantes para a solução do caso. Então, no que diz respeito às nossa produção de provas, na verdade, eu entendo que está satisfatório, né? Eu acho que ninguém duvida do que foi dito pelas nossas testemunhas. O advogado José Ricardo Souto, que faz a defesa do vereador Marquinhos das Bananas, optou por não se pronunciar, alegando como motivo o sigilo das investigações. Meu caro Gui Boaventura, é mais um capítulo, mais um trâmite aí dessa comissão processante, né? Na Câmara Municipal, e aí eu não concordo por uma questão de clarevidência, de clarear as coisas para as pessoas, para os principais interessados, que são os eleitores, essa questão do sigilo nessas investigações. Sigilo por quê? O motivo já foi declinado, a acusação já foi feita plena e aberta na cidade. E esse julgamento na Câmara é um julgamento, acima de tudo, político. O povo deve saber. O povo deve saber calcado em que o vereador vai votar em plenário, porque esse assunto vai para plenário. Mas baseado em que o vereador vai votar na absolvição ou na cassação do vereador Marquinhos das Bananas. O povo precisa saber disso. Esse é o principal objetivo. Essa é a principal coisa que deve ser declinada para o povo, que deve ser contada para o povo. O vereador votou a favor do vereador do Marquinhos, votou a favor por quê? Baseado em quê? Que alegação que ele pode ter feito? O que convenceu esse vereador a votar dessa ou daquela maneira? Porque ali o voto é político, daí. Sim. Não é um voto técnico de justiça baseado num processo com todos os trâmites, com todos os ritos da justiça. Então é uma votação política. Se combinarem todo mundo para caçar, vão caçar. Se combinarem todo mundo para absolver, podem absolver. E ninguém pode falar absolutamente nada. Como é que o eleitor, que é o dono da cadeira, que é o dono do voto que coloca o vereador lá, vai entender essa situação? Ele precisa saber. Então, por isso é que eu não concordo com o sigilo dessas investigações feitas por um órgão político. Sigilo da coisa pública.
Com essa a gente fecha a nossa análise da notícia de hoje. Obrigado, Gui, por sua participação aqui conosco. Obrigado, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Amanhã a gente se encontra às 19 horas. Boa noite e até lá.